Outubro de 2025. Um documento técnico é protocolado silenciosamente junto ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão. Não teve coletiva de imprensa lotada, não teve palco iluminado, não teve carro subindo numa plataforma giratória, só um carimbo oficial aprovando uma linha de produção. E foi esse carimbo discreto, quase burocrático, que fez analistas do setor automotivo em Detroit, em Wolfsburg e em Xangai perderem o sono, porque aquele papel confirmava algo que a indústria inteira vinha tentando não acreditar. Havia anos, a Toyota, a montadora que todo mundo chamava de lenta D, conservadora de presa ao passado híbrido, estava prestes a colocar a bateria de estado sólido para rodar de verdade. E é justamente aí que nasce a pergunta que dá título a este vídeo. Será que estamos falando de um carro capaz de rodar 2.400 km com uma única carga e recarregar em 4 minutos? Números assim circulam pela internet, viralizam em manchetes e prometem apagar de vez a ansiedade de autonomia que ainda assombra quem pensa em trocar o carro a combustão por um elétrico. Mas, antes de comemorar, vale a pergunta que todo bom documentário precisa fazer. O que a Toyota realmente confirmou? E o que é exagero de manchete? Vamos separar isso com calma, camada por camada, para entender por que uma bateria de estado sólido é tratada como o santo graal da indústria elétrica. Primeiro é preciso entender a prisão da qual ela promete libertar todo mundo. A bateria de íon-lítio, desde que a Sony comercializou a primeira bateria de íon-lítio em 1991. Essa tecnologia virou a espinha dorsal de praticamente tudo que carregamos e dirigimos. Ela é ótima, mas carrega 4 limitações que depois de 30 anos ficaram cada vez mais difíceis de ignorar. A primeira é densidade energética. As melhores células de íon-lítio hoje entregam algo perto de 250 a 300 watts hora por quilo, o que obriga os fabricantes a empilhar centenas de quilos de bateria debaixo do carro só para garantir uma autonomia decente. A segunda é o tempo de recarga, que mesmo nos carregadores ultra rápidos ainda fica na casa dos 20, 30 minutos para ir de uma carga baixa a uma carga alta, menos uma eternidade psicológica, comparada aos 3 minutos de um posto de gasolina. A terceira é a segurança. O eletrólito líquido dentro dessas células é inflamável, e danos físicos podem provocar uma reação em cadeia chamada de fuga térmica, um incêndio difícil de apagar com os métodos convencionais. E a quarta é a dependência geopolítica de cobalto, níquel e lítio, extraídos em regiões cuja estabilidade política, para dizer o mínimo, deixa a desejar. A indústria toda vive dentro dessa jaula há 3 décadas. E o nome do disfarce que promete a chave para sair dela é justamente o eletrólito sólido. Enquanto Tesla ocupava as manchetes com o Model 3 e o Cybertruck, enquanto a GM prometia publicamente abandonar o motor a combustão até 2035, a Toyota parecia estar do lado de fora da festa, ainda defendendo os híbridos, ainda desconfiada. Eletrificação pura. Boa parte da imprensa especializada chamou isso de teimosia de gigante envelhecido. Só que, por trás dessa aparente lentidão, a Toyota vinha conduzindo, desde pelo menos 2012, um dos maiores programas de pesquisa em baterias de estado sólido do mundo, em parceria com a Idemitsu Kosan, gigante japonesa de energia especializada em eletrólitos sólidos à base de sulfeto. O objetivo nunca foi apenas melhorar o íon-lítio, era substituí-lo. E o motivo pelo qual isso levou tanto tempo tem nome técnico: o problema da interface. Numa bateria de estado sólido, o eletrólito líquido é trocado por um material sólido, geralmente uma cerâmica ou um composto à base de sulfeto, que conduz os íons.
de lítio entre os eletrodos sem risco de vazamento ou combustão. A teoria é elegante. A prática, por décadas, foi um pesadelo. No nível atômico, esse material sólido se expande e se contrai de forma irregular a cada ciclo de carga. E depois de algumas centenas de ciclos, microfissuras começam a aparecer bem no ponto de contato entre o eletrólito e o eletrodo, degradando a capacidade da célula. Foi exatamente nesse obstáculo que a resposta da Toyota para esse impasse não veio de um único milagre de laboratório, mas do acúmulo de pesquisa em materiais e engenharia de produção. Em 2023, a empresa apresentou publicamente sua rota tecnológica dividida em duas gerações. A primeira geração de baterias de estado sólido, com produção de células programada, para começar ainda em 2026, e os primeiros veículos equipados chegando por volta de 2027 e 2028, promete algo em torno de 1.000 km de autonomia no ciclo europeu WLTP, com recarga de 10% a 80%, em cerca de 10 minutos. Uma segunda geração, ainda mais adiante no cronograma, mira algo próximo de 1.200 km de autonomia menos o equivalente a cerca de 745 milhas, menos mantendo a mesma janela de recarga de aproximadamente 10 minutos. Vale registrar aqui, com toda clareza, são metas divulgadas pela própria Toyota, não medições independentes em veículos de produção em massa disponíveis ao consumidor. Os números de 2.400 km de autonomia e recarga em 4 minutos, que circulam em títulos chamativos pela internet, não correspondem a nenhuma meta oficial confirmada. Colocou no papel, já seriam suficientes para reescrever as regras do jogo, e é sobre eles que vale a pena se debruçar. Em outubro de 2025, a Toyota recebeu do governo japonês a aprovação formal para a produção da sua tecnologia de eletrólito sólido à base de sulfeto, um passo regulatório que confirma que a empresa saiu da fase de protótipo de laboratório e entrou na fase de escala industrial. No início de 2026, a Idemitsu, Kosan parceira de longa data da Toyota nesse projeto, começou a construção de uma planta pilot de grande porte dedicada exclusivamente à produção do eletrólito sólido. É essa peça, mais do que qualquer outra, que determina se o projeto vai sair do papel dentro do prazo prometido. A vantagem de trocar o eletrólito líquido por um sólido não está apenas na segurança, embora essa já seja, sozinha, uma revolução. Está também na física da própria célula. Um eletrólito sólido bem projetado permite empacotar mais energia no mesmo volume, porque elimina a necessidade de boa parte da estrutura de proteção contra vazamento e combustão que uma célula líquida exige. Isso é o que permite à Toyota projetar uma densidade energética significativamente maior do que a média atual do íon lítio, abrindo espaço para packs mais leves e mais compactos, entregando mais autonomia. A ausência de eletrólito inflamável também resolve, pelo menos na teoria, o problema mais assustador do carro elétrico atual: o incêndio por fuga térmica. Em testes internos divulgados pela Toyota, células de estado sólido submetidas a danos físicos severos não desenvolveram o mesmo tipo de reação em cadeia observada em células convencionais de íon lítio, e por não depender de um eletrólito líquido que se degrada com o tempo e o uso, a expectativa da Toyota é de uma vida útil da bateria sensivelmente mais longa, o que significa menos degradação de autonomia ao longo dos anos de uso do veículo. Some-se a isso a recarga mais rápida. Uma célula sólida, bem projetada, tolera fluxos de corrente mais agressivos sem o mesmo risco de superaquecimento que uma célula líquida
enfrentaria nas mesmas condições. É essa tolerância térmica que sustenta a meta de recarregar de 10% a 80%, em cerca de 10 minutos menos ainda, longe dos 4 minutos anunciados em títulos sensacionalistas pela internet. Mas ainda assim, uma fração do tempo que os carregadores rápidos atuais levam para cumprir a mesma tarefa. Nenhuma tecnologia de bateria importa de verdade, enquanto ela não sai do laboratório e entra na linha de produção em volume suficiente para equipar milhões de carros por ano. E é exatamente nesse ponto que a maioria dos projetos concorrentes de bateria de estado sólido, mundo afora, ainda tropeça. A Toyota está atacando esse gargalo em duas frentes. A primeira é a parceria industrial com a Idemitsu Kosan para garantir fornecimento estável do eletrólito sólido à base de sulfeto, em escala menos. Hoje ainda, o elo mais caro e mais delicado de toda a cadeia produtiva. A segunda é o cronograma público de produção. Início da fabricação de células ainda em 2026, com os primeiros veículos equipados, muito provavelmente modelos, de ponta da marca Lexus, chegando entre 2027 e 2028. Antes disso, a própria Toyota já confirmou o lançamento, ainda em 2026, de uma nova geração de baterias de íon lítio convencionais de alto desempenho, com custo de produção cerca de 20%, menor que o das células atuais do BZ4X e recarga de 10% a 80% em 20 minutos. Uma ponte tecnológica para segurar a concorrência até que o estado sólido esteja realmente pronto para as ruas. É um roteiro deliberadamente conservador, bem diferente da postura de startups do setor, e há um motivo estrutural para isso. A Toyota não precisa convencer investidores de capital de risco a cada trimestre. Ela fatura, segundo seus próprios balanços, algo na casa de centenas de bilhões de dólares por ano, acumulou 7 décadas de experiência industrial e já domina desde o sucesso do Prius nos anos 1990. O desafio de levar uma tecnologia de bateria nova da bancada de laboratório até a linha de montagem em escala planetária. Seria ingênuo tratar esse avanço como se a Toyota estivesse correndo sozinha. A chinesa Seatel, maior fabricante de baterias do planeta, também mantém um programa avançado de estado sólido, com meta de comercialização também mirando o fim desta década, apoiada numa escala de manufatura e num controle de cadeia de suprimentos que nenhuma outra empresa consegue igualar. Na Coreia do Sul, a Samsung SD e trabalha em parceria com a Stellantis, dona de marcas como Jeep e Dodge, em seu próprio projeto de célula sólida. Ainda em fase de testes de pequena escala, nos Estados Unidos, startups como a QuantumScape, apoiada pela Volkswagen, e a Salad Power, parceira da BMW e da Ford, já anunciaram avanços importantes em laboratório, mas ainda não colocaram uma única célula em produção comercial de veículos vendidos ao público, e ambas já atrasaram cronogramas anteriores mais de uma vez. É justamente esse histórico de promessas adiadas, comum ao setor inteiro, que explica por que a aprovação regulatória obtida pela um documentário honesto não pode parar só na parte animadora. Existem sim pontos em aberto que merecem ceticismo saudável antes de qualquer comemoração antecipada. Significa que a autonomia real, em condições de uso nos Estados Unidos ou no Brasil, menos com ar-condicionado ligado, estrada em... Segundo, escala de produção ainda é uma incógnita real. Uma planta piloto que começou a ser construída no início de 2026. Leva anos até atingir volume suficiente para abastecer uma linha de montagem de veículos de massa. E a própria Toyota já adiou o lançamento da tecnologia de estado sólido mais de uma vez desde o anúncio original em 2020. Terceiro, o preço final ao consumidor ainda não foi confirmado
oficialmente, para nenhum modelo equipado com essa bateria. Produção de eletrólito sólido em escala industrial ainda é, hoje, mais cara do que a produção de eletrólito líquido convencional. E caberá à Toyota provar que a automação e o volume de produção vão derrubar esse custo como ela promete. Em condições cotidianas e não controladas de laboratório, ainda depende de validação independente ao longo do tempo, menos algo que só a estrada, e não o comunicado de imprensa, pode confirmar de verdade. Nada disso invalida o que a Toyota já demonstrou, mas separa, com honestidade, o que já é fato registrado de um órgão regulador do que ainda é meta, projeção e aposta de futuro.